todos bem-vindos. Hoje nós vamos então falar a respeito das formas de dissolução do vínculo conjugal. Especificamente, nós vamos falar do divórcio como forma de dissolução do vínculo conjugal ao lado da morte, certo? Muito bem. Dito isso, então, a gente precisa sempre pensar que no momento em que nós temos a celebração do casamento, o casamento ele vai estabelecer a relação conjugal, que são os deveres matrimoniais, a responsabilidade quanto à fidelidade, a produção de efeitos do regime de bens, todas essas questões. Isso é configurado através da relação conjugal. E ao mesmo tempo, o casamento ele vincula as partes juridicamente, então nós chamamos de vínculo conjugal, certo? Então o casamento estabelece a relação conjugal e o vínculo conjugal ou vínculo matrimonial. Vamos colocar isso no quadro para não esquecer. Bom, a partir daqui então, pessoal, em que o casamento estabelece essa relação conjugal e esse vínculo, a relação conjugal, ela vai chegar ao fim, eu vou conseguir pôr um ponto final na relação conjugal através da separação fática, ou seja, no momento em que o casal rompe o relacionamento, em que o João e a Maria vão cada um para o seu lado, nós temos o rompimento da relação conjugal através da separação fática. E essa separação fática, então, vai ser o determinante para findar toda a questão relativa às consequências do casamento, então o regime de bens, a fidelidade mútua, eventualmente se o casal reside no mesmo lar conjugal, vai ser o momento determinante para que cada um passe a viver em locais distintos, embora não seja isso determinante nem obrigatório, né? Não há essa necessidade de que eles passem a residir em locais diferentes para que haja separação fática. E nem sempre é fácil fazer prova desta separação fática. Muitas vezes a separação acontece, mas a gente não tem um marco temporal visível, né? Claro, se a gente tem o João e a Maria que são casados e vai cada um para o seu lado, no momento em que um sai de casa, aquilo ali configura um marco temporal para a separação fática. Tá? Só que nem sempre isso acontece e nem sempre a gente consegue fazer esta prova. Existem circunstâncias em que a gente consegue comprovar de alguma maneira que houve o rompimento naquele momento. Por quê? Porque o fato de ter havido a separação fática não significa que o vínculo matrimonial tenha sido rompido. Por quê? Porque o vínculo, a ligação jurídica que se estabelece entre o João e a Maria no momento da celebração do casamento, esse vínculo ele só vai chegar ao final ou pela morte, e aí nós estaremos diante de uma questão que é sucessória, ou através do divórcio, tá? Então, o divórcio, este sim vai colocar fim na relação jurídica, na vinculação jurídica entre o João e a Maria. Então, o que nós podemos ter? Nós podemos ter o João e a Maria que se separaram de forma fática, mas que se mantêm casados porque não divorciaram ainda. E nessas circunstâncias é que a gente precisa ter atenção. Por quê?
justamente porque é o momento da separação fática que coloca o ponto final no casamento, no relacionamento, na produção de efeitos deste casamento. E aí vem a questão, é no momento em que eu configuro a separação fática que eu vou definir quais são, por exemplo, os bens que vão compor a partilha e quais bens que ficarão fora da partilha de bens daquele casal. Então eu preciso configurar esse momento. E como eu mencionei, nem sempre é fácil. Então a gente precisa sempre cuidar formas de fazer a configuração do rompimento da relação. Tá? Existem profissionais que indicam para o cliente que ele faça um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência atípico apenas para informar que naquela data houve o término do relacionamento. Tá? É importante esse momento, é importante marcar esse momento. Tá? Não sei se o registro de ocorrência é o melhor caminho, mas é uma possível prova para se produzir em eventual discussão sobre o término. Porque quando o casal está de acordo, como eu disse, quando há a mudança, um sai de casa, me parece que é mais tranquilo quanto a uma data. Mas quando há discussão entre o casal, justamente no que diz respeito à data, ao quando ocorreu a separação fática, é que a gente precisa ter outros meios de provar em que data, em que momento, em que circunstância ocorreu aquele rompimento, para que simplesmente a gente consiga definir o exato instante em que parou de produzir efeitos, o regime de bens, e a partir dali as consequências que isso vai trazer. A partir de qual momento passou, deixou de produzir efeitos, né, o casamento, e que, portanto, o casal não tem mais responsabilidade e vinculação interna, né, um com o outro diante da relação conjugal, certo? Então, configurar o momento da separação de fato é bastante importante para esta dissolução do vínculo conjugal, tá? E aí, vejam, podem ter circunstâncias outras que provem. Eu tive uma situação concreta de uma ação de divórcio em que se discutia justamente o momento do rompimento. E naquela ação, a gente conseguiu provar quando ocorreu, porque o João dizia que era 1 ano e a Maria dizia que era outro ano, e enfim, né, acaba sendo a palavra de um e do outro. Né? Então, o que o juiz vai levar em consideração numa situação como essa? O que tem de prova para configurar a separação em uma data ou em outra data? E no caso específico, havia uma propositura de uma ação de alimentos. O casal João e Maria tinha um filho e havia propositura de uma ação de alimentos em um determinado momento, em um ano que a Maria dizia ter sido o momento do término do relacionamento. Então a Maria dizia ter sido no ano 1 e o João dizia ter sido no ano 3, tá? Ou no ano 4. E a Maria conseguiu provar que o rompimento se deu no ano 1 porque ela tinha prova documental, porque ela entrou com uma ação de alimentos, né? O filho entrou com uma ação de alimentos pleiteando a fixação da obrigação alimentar contra o pai. Então, qual é a razão de fazer a fixação da obrigação alimentar se o pai e a mãe estão dentro de casa, estão custeando e sustentando o filho, né? Então, essa era uma prova que havia. E uma segunda prova era a data que ela mudou para um apartamento. Então, ela tinha um contrato comprovando que ela havia alugado um apartamento para residir com o filho. Então, essas duas provas configuraram a data. A gente conseguiu fazer prova da data do rompimento da relação. Então, como eu disse, esse momento ele é importante porque muitas vezes existem questões
que advém de consequência dessa data, como, por exemplo, as derivadas da partilha dos bens, certo? Muito bem, então, dito isso, a relação conjugal chega ao fim pela separação fática. Mas isso não dissolve o vínculo. Nós precisamos dissolver o vínculo através do divórcio. E quando nós falamos em divórcio no Brasil, a gente passou por uma evolução histórica do divórcio no Brasil. Inicialmente, o casamento, com toda aquela influência religiosa, o casamento era tido como um vínculo indissolúvel, certo? Muito bem, e como vínculo indissolúvel que era, somente a morte era capaz de pôr fim ao matrimônio. Acontece que em 1977 entrou em vigor a lei do divórcio, de certa forma para regulamentar situações de relações matrimoniais que vinham sendo desfeitas, né? Então havia o rompimento da relação matrimonial, mas o vínculo mantinha-se por consequência de não haver possibilidade de dissolução. Então, em 1977 entra em vigor a lei do divórcio para regulamentar essa questão do rompimento da relação e da dissolução do vínculo. E essa lei do divórcio, ela fazia a previsão de um modelo dual, onde primeiro era necessário se fazer uma separação judicial para depois se fazer o divórcio do casal. Então, nós tínhamos duas ações, uma ação de separação e uma ação de divórcio, certo? Com a Constituição de 88, houve uma ampliação dessas possibilidades do divórcio, porque inseriu a Constituição a possibilidade do divórcio direto quando já tivesse havido uma separação fática do casal por mais de 2 anos. Então, se o João e a Maria tivessem rompido o relacionamento já há mais de 2 anos, eles não precisavam fazer uma ação de separação para depois uma ação de divórcio. Então, eles poderiam, nesse caso, direto propor o divórcio, tendo como fundamento o rompimento da relação já há mais de 2 anos, certo? Só que qual era a função da separação judicial, né? Ou enfim, da separação nesse modelo dual que foi introduzido pela lei do divórcio e depois incorporado pelo Código Civil de 2002? A função da separação era discutir a culpa pelo término do relacionamento. Afinal, quem tinha dado razão, origem àquele rompimento? Era João ou era Maria? E antigamente existiam algumas consequências para aquele que fosse considerado culpado pelo término do relacionamento. Mas já não se usava lá em 2000, vou dizer para vocês, eu me formei em 2005 e a gente já, embora indicasse as consequências, né, do término do relacionamento, já não se discutia a culpa, não tinha razão para discutir culpa, porque o casamento chegou ao fim, porque chegou ao fim, o casal não dava mais certo, enfim, não existia razão jurídica para discutir isso, porque lá, quando eu me formei, como eu mencionei, já não trazia consequência alguma se o João ou a Maria eram os culpados pelo término do relacionamento. Então, acabou se convencionando que os casamentos estavam chegando ao fim, porque a instituição entre aquele casal faliu, né? Então, em razão do desuso dessa discussão de culpa pelo término do relacionamento, em 2010 entrou em vigor a Emenda Constitucional 66, e essa Emenda Constitucional 66, ela alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. Estou colocando aqui para vocês, tá? E essa Emenda Constitucional 66, então, retirou lá do parágrafo 6º do 226 a exigibilidade de um prazo de separação prévia
para que o casal pudesse, então, realizar o divórcio. Tá? Então, não havia mais a necessidade de comprovar qualquer tipo de separação, fosse ela fática por mais de 2 anos ou judicial. Não tinha mais a necessidade. Podia o João e a Maria casar em um dia e divorciar no dia seguinte, sem problema algum, em razão desta alteração trazida pela Emenda Constitucional 66 de 2010, que foi considerada, chamada a PEC do amor. Tá? Só que recentemente eu me refiro um ano e meio atrás, mais ou menos, o STF firmou entendimento em tese de repercussão geral, que é a tese 1053, tá? Que tem a seguinte redação: após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de um ato jurídico perfeito. No que esta tese do STF implica para nós? Não sei se eu não mencionei STJ antes, se eu mencionei, me perdoem, é STF, tá? O que essa tese de repercussão geral do STF implica para nós? Que hoje não se fala mais em separação, não se discute mais separação e não se realiza, não se celebra mais separação. O que nós temos? Isso é uma questão fática. Existe o momento do rompimento da relação conjugal que ocorre pela separação fática do casal. Isso segue existindo, porque isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão fática, de ocorrência da vida. O João e a Maria sentaram, conversaram e resolveram romper o relacionamento. Ali houve uma separação de fato, certo? E essa separação de fato causa consequências jurídicas, que é o rompimento da relação conjugal. Isso segue existindo. Agora, separação enquanto instituto jurídico, separação judicial, separação consensual extrajudicial, isto não existe mais. Então, a gente não vai tratar aqui de separação. Nós vamos tratar exclusivamente do instituto do divórcio, que é um meio que nós temos de romper, de dissolver o vínculo matrimonial, certo? Muito bem. E esse divórcio, então, a primeira coisa que precisa considerar é que ele pode ser requerido a qualquer tempo. Então, não interessa o tempo do casamento, há quanto tempo foi celebrado esse casamento. O divórcio, ele pode ser requerido a qualquer tempo, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o divórcio, ele pode acontecer de forma judicial, e aí, se ele for judicial, esse divórcio, ele vai obedecer o procedimento previsto lá no CPC das ações de família. Então, nós temos lá no CPC, artigo 693 e seguintes, as disposições procedimentais acerca do divórcio. Então, qual é a competência para propositura, né? Como é que funciona o andamento, se a citação vai acompanhada de inicial ou não, todas essas questões estão, se tem intervenção ou não do Ministério Público, tudo isso está lá no procedimento processual do divórcio. E isso vocês discutirão na disciplina de processo civil, certo? Então, o divórcio, ele pode se dar de forma judicial. E, em sendo judicial, ele pode ser judicial consensual e ele pode ser judicial
litigioso, tá? E ele também pode se dar de forma extrajudicial, esse divórcio. Só que para o divórcio ocorrer de forma extrajudicial, necessariamente ele precisa ter consenso. Não existe a possibilidade de se realizar o divórcio de forma extrajudicial sem que haja o consenso do casal. E o procedimento para a realização, a previsão legal da realização do divórcio extrajudicial também está lá no CPC, no artigo 733 do CPC. É ele que faz a previsão, então, do divórcio extrajudicial. Só que aqui, pontualmente, na questão referente ao divórcio extrajudicial, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque o artigo 733 do CPC, ele diz o seguinte, deixa eu abrir o 733 do CPC aqui. O divórcio consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascitura ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Ou seja, para que seja realizado o divórcio extrajudicial, diz então o dispositivo que não havendo nascituro ou filhos incapazes, certo? Então, essa é a previsão do 733 do CPC. Só que nós temos a resolução 571 do CNJ, eu vou projetar aqui para vocês essa resolução, tá? Que está no material. A resolução 571 do STJ, do CNJ, perdão, especificamente no artigo 34, prevê que as partes devem declarar ao tabelião no ato da lavratura da escritura que não tem filhos comuns ou, havendo, indicar seus nomes, datas de nascimento e se existem incapazes. Tá? Parágrafo 1º vai tratar da declaração de que não há gravidez ou de que não tem conhecimento da existência de gravidez. E aí vem o parágrafo 2º para dizer o seguinte: havendo filhos comuns do casal menores, então menores de 18 anos ou incapazes, aí qualquer tipo de incapacidade prevista lá no artigo 4º do Código Civil, será permitida a lavratura da escritura de divórcio, agora vejam só, desde que devidamente comprovada a prévia resolução judicial de todas as questões referentes à guarda, visitação, alimentos deles, o que deverá ficar consignado no corpo da escritura, tá? E aí mais, pessoal, no caso então de haver filhos menores de idade ou incapazes, existe a possibilidade, por esta resolução 571 do CNJ, de realizar de forma extrajudicial o divórcio, mas precisa que exista previamente a resolução de algumas cláusulas referentes ao divórcio, que são então as questões relativas aos filhos, alimentos e guarda, certo? Muito bem. Vamos anotar aqui a questão desta resolução. Bem embaixo ali para vocês, tá? Coloquei aqui. Muito bem. Mas eu disse para vocês que o divórcio, para ser realizado então de forma extrajudicial, tendo filhos menores de idade ou incapazes,
algumas questões, algumas cláusulas referentes aos filhos precisam estar previamente resolvidas. Então, vamos colocar aqui nesse cantinho quais são, ou melhor, até vou projetar para vocês, quais são as cláusulas que devem ser discutidas no momento do divórcio, tá? Então, todo e qualquer divórcio, seja ele judicial ou extrajudicial, precisa trazer essas cláusulas. Primeiro, a cláusula referente à guarda dos filhos, e a gente vai falar sobre guarda especificamente, tá? As questões referentes à partilha de bens, então observando o regime de bens que o casal escolheu para produzir efeitos naquela relação. As questões referentes à visita, ou até a gente hoje não usa a expressão visitas mais. A expressão mais adequada aqui seria direito de convivência, porque na verdade se entende que não se trata de visitação dos pais aos filhos, dos avós aos netos, mas sim de direito de convivência destes uns com os outros, né? Um direito que é fundamental, um direito que é garantido tanto aos pais quanto aos avós, mas principalmente aos filhos, né? As crianças e adolescentes que passam por uma situação de rompimento da relação dos genitores, tá? E ainda, além então da guarda, da partilha de bens e da convivência, do direito de convivência, nós temos a fixação dos alimentos. E aí, aqui pontualmente, sempre que se tratar de situação de divórcio, nós precisamos estabelecer alimentos entre ex-cônjuges e entre pais e filhos, tá? Estes alimentos precisam ficar clausulados no divórcio. Aí alguém vai questionar assim, prof, mas olha só, o casal trabalha, tem os seus rendimentos, o João não precisa de alimentos que a Maria pague alimentos, a Maria também não precisa. Nesses casos, a gente vai poder ter uma situação de dispensa ou de renúncia aos alimentos, que também a gente vai falar sobre isso especificamente quando tratarmos dos alimentos, tá? A gente vai especificamente falar dessa possibilidade de renúncia dos alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. De toda forma, a cláusula a respeito destes alimentos entre o casal, ela precisa vir no divórcio, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Então, tem que ter uma cláusula lá, constando ou que há fixação dos alimentos ou que há dispensa desses, certo? E também os alimentos entre pais e filhos, né? Quem vai ter o dever de pagar, qual vai ser o valor, né? Tudo isso tem que ficar fixado lá no momento da celebração do divórcio. E por último, a questão do nome do cônjuge. Caso ele tenha adotado o sobrenome do outro, né? Tanto a Maria adotando o sobrenome do João, como o João adotando o sobrenome da Maria, né? Então, caso haja a adoção do sobrenome do outro, se no momento do divórcio retorna ao uso do nome que a gente chama de solteiro, ou se mantém a utilização do sobrenome do cônjuge, tá? Isso precisa vir fixado lá na questão referente às cláusulas do divórcio. Estas mesmas cláusulas aqui, que valem para o divórcio, também valem para a dissolução da união estável, tá? Também valem para a dissolução da união estável com relação ao casal que, ao invés de estar, então, casado, vinculado formalmente, e vive em relação de união estável, certo? Muito bem. Especificamente com relação a essas cláusulas, eu quero pontuar para vocês algo que é importante e inclusive já foi cobrado em provas da OAB, por exemplo, que é a partilha de bens.
partilha de bens no divórcio, tá? Uma das cláusulas do divórcio é a partilha de bens. Porém, a partilha de bens no momento do divórcio, ela não é obrigatória. O casal pode optar por manter o patrimônio em condomínio, cada um com titularidade sobre aquele bem. Nesse caso, obviamente, que o bem não é 100% do João e não é 100% da Maria. É sempre comum entre os agora ex-cônjuges, caso tenha sido celebrado o divórcio, sem prévia partilha de bens. Então, a pergunta, prof, pode ser feito o divórcio sem ter sido feita ou sem fazer a partilha dos bens? Pode, tá? É possível. E nós temos fundamentos legais para isso, e eu vou anotar aqui no quadro porque isso é importante, tá? Então, primeiro, artigo 1581 do Código Civil, tá? Diz que o divórcio pode ser concedido sem prévia partilha de bens. Além dele, nós temos uma súmula, que é a súmula 197 do STJ, tá? Que diz praticamente a mesma coisa. O divórcio pode ser concedido sem prévia partilha de bens. E tem uma disposição que não é específica para partilha de bens, mas que também pode ser fundamento aqui, que é o artigo 356 do CPC. O artigo 356 do CPC, ele trata da decisão parcial de mérito. Então, numa ação de divórcio, por exemplo, ele não se aplica só ao divórcio, esse dispositivo, mas é um exemplo. Lá numa ação de divórcio, o João entrou com uma ação de divórcio contra a Maria. Eles concordam com relação à com relação ao divórcio, eles concordam com relação à guarda dos filhos, eles concordam com relação a alimentos, mas eles não têm acordo no que diz respeito à partilha de bens. Neste caso, como existe consenso sobre certos pedidos, ou quando certos pedidos não são incontroversos, né, o juiz pode decidir parcialmente o mérito. Então, o juiz pode decretar o divórcio, fixar os alimentos, fixar a guarda e manter a tramitação do processo só no que diz respeito à partilha dos bens. Então, também pode ser fundamento para essa questão do divórcio ser decretado sem prévia partilha dos bens, o artigo 356 do CPC, certo? Tranquilo? Sereno? Muito bem. Uma outra questão importante com relação ao divórcio é o divórcio realizado no exterior, tá? Aquele divórcio que é realizado referente a um casamento celebrado no exterior e um divórcio realizado no exterior. Se este divórcio é realizado no exterior, como regra, uma sentença estrangeira para produzir efeitos no Brasil, ela precisa passar por um processo de homologação perante o STJ, homologação de sentença estrangeira, tá? Isso também é uma questão processual que vocês trabalharão em processo civil. Mas, no que diz respeito especificamente ao divórcio, nós temos a previsão lá no artigo 961, parágrafo 5º do CPC, que a sentença estrangeira de divórcio produz efeitos no Brasil sem que haja necessidade de prévia homologação pelo STJ. E esse dispositivo, 961, parágrafo 5º do CPC, ele foi interpretado, ou ele foi mais especificado
pelo artigo 463 e seguintes do provimento 149 do CNJ. O provimento 149 do CNJ é aquele provimento que trata, de certa forma, do Código Nacional de Normas Extrajudiciais, né, dos cartórios extrajudiciais. Então, todas as questões extrajudiciais previstas e por que está lá neste provimento? Porque trata do registro, né, desta sentença estrangeira de divórcio no Brasil. E aí esses dispositivos, então 463 e seguintes do provimento, ele prevê que o registro civil pode proceder o registro da sentença estrangeira de divórcio sem homologação pelo STJ, quando se tratar de um divórcio consensual e simples. O que é o divórcio simples? Sem que haja discussão de partilha de bens, de guarda de filhos, de direito de convivência, de alimentos. Então, sem que hajam essas cláusulas, um divórcio chamado de puro e simples. Quando houverem essas cláusulas, o divórcio se chama de qualificado. E nestes casos de divórcio qualificado, necessita, então, de que haja a homologação por parte do STJ com relação à sentença estrangeira, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Uma vez realizado o divórcio entre o casal, é preciso que ao final do processo de divórcio ou uma vez realizado o divórcio pela forma extrajudicial, que seja a sentença judicial ou a escritura pública de divórcio levada ao registro civil das pessoas naturais para que seja feita a averbação desse divórcio na certidão de casamento. Por quê? Porque o João e a Maria, eles tinham as suas certidões de nascimento, certo? Quando eles contraíram casamento ou matrimônio, a certidão de nascimento ela não é mais usada, ela vai ser agora o documento de identificação, é uma certidão de casamento, que é o que prova o estado civil do João e da Maria, que eram solteiros e provavam isso pela certidão de nascimento, e agora passam a provar a sua condição de casado pela certidão de casamento, certo? Muito bem. Uma vez que eles tenham divorciado, eles precisam averbar este divórcio na certidão de casamento para então fazer prova de que eles passaram da condição ou do estado civil de casados para o estado civil de divorciados, certo? Permitindo então, inclusive, novo matrimônio para aquele casal, esse casal, certo? Mais do que isso, sempre que nas cláusulas do divórcio houver partilha de bens, tá, precisa ser feito o preenchimento da guia do ITCD, da Declaração de Imposto de Transmissão. O imposto de transmissão, no caso de divórcio, é o ITCD, tá? É o ITCD, porque é gratuito, por conta da escolha do regime de bens, lá no momento da habilitação para o casamento, essa escolha do regime de bens determinou a comunicabilidade de certos bens. Claro que se for escolhido algum regime de bens que importe em comunicabilidade, certo? E nesse caso, precisa efetivar a partilha desses bens e para poder regularizar lá no registro de imóveis esses bens e transferir a titularidade para o nome do João ou para o nome da Maria, para que eles saiam daquela comunhão, daquele condomínio que eles possuem, que se mantém caso eles não realizem a partilha. Então, uma vez realizada a partilha, eu tenho a individualização de quais bens compõem a meação do João, quais bens compõem a meação da Maria, tá? Lembrando, meação é a metade ideal que o João tem sobre os bens comuns e que a Maria tem também sobre esses bens comuns, tá? Então, a partilha vai estabelecer a individualização desta meação.
E para que esta partilha possa ser registrada, eu preciso, depois da sentença de divórcio transitada em julgado, tá? De fazer o preenchimento da declaração do imposto de transmissão, a quitação de eventual imposto de transmissão incidente e a realização do procedimento de registro do formal de partilha no cartório de registro de imóveis, tá? O formal de partilha, ele é extraído da sentença de divórcio que determinou a partilha de bens, ou lá do divórcio extrajudicial em que eles realizaram a partilha de bens. Ou ainda, caso eles tenham optado por não realizar a partilha de bens no divórcio e realizá-la em momento posterior, da ação de partilha ou da escritura pública de partilha de bens. Tá? Que aí vai ser específico só quanto à partilha de bens, mas ainda assim vai trazer como consequência um instrumento chamado plano de partilha, tá? Que uma vez homologado, passa a se chamar formal de partilha, que é o que vai ser levado a registro no cartório de registro de imóveis. Tranquilo? Sereno, meus amores?